Oi, você. Vou ler agora Os Atributos de Deus, um livro escrito pelo autor A.W. Pink. Capítulo 18, com o tema A Ira de Deus. É realmente triste ver tantos cristãos professos que parecem considerar a ira de Deus como algo pelo qual eles precisam pedir desculpas, ou que, pelo menos, gostariam que não existisse tal coisa. Embora alguns não vão tão longe a ponto de admitir abertamente que a consideram uma mancha no caráter divino, estão longe de vê-la com bons olhos. Não gostam de pensar nisso e dificilmente a ouvem mencionada sem que surja em seus corações um ressentimento contra essa ideia. Mesmo entre os mais sóbrios em sua maneira de julgar, muitos parecem imaginar que há na questão da ira de Deus uma severidade terrificante demais para propiciar um tema para consideração proveitosa. Outros dão abrigo ao erro de pensar que a ira de Deus não é coerente com a sua bondade, e assim procuram bani-la dos seus pensamentos. Deus não oculta os fatos. Sim, há muitos que fogem de visualizar a ira de Deus, como se fossem intimados a ver alguma nódoa no caráter divino, ou algum defeito no governo divino. Entretanto, o que dizem as Escrituras? Quando procuramos nelas, vemos que Deus não fez tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Ele não se envergonha de revelar que a vingança e a cólera lhe pertencem. Eis o seu desafio. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 39 ao 41. Um estudo da concordância bíblica mostrará que há mais referências nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e à sua ternura. Porque Deus é santo, Ele odeia todo pecado. E porque Ele odeia todo pecado, a sua ira se inflama contra o pecado, contra o pecador. Salmos 7, versículo 11. Pois bem, a ira de Deus é uma perfeição divina tanto quanto a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria, se nele não houvesse ira. A indiferença para com o pecado é uma nódoa moral. E aquele que não o odeia é um leproso moral. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a tolice? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e se negar a manifestar a sua severidade? Romanos 11, 22. Para com ele, como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre
deixar de detestar e odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno quanto o céu. Não somente não há imperfeição alguma em Deus, mas também não há nele nenhuma perfeição que seja menos perfeita do que outra. A ira de Deus é o seu eterno ódio por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque o pecado é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram. E como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo, ou em troca de ofensa recebida. Não, embora seja verdade que Deus vindicará o seu domínio como governador do universo, ele não será vingativo. Evidencia-se que a ira divina é uma das perfeições de Deus, não somente pelas considerações apresentadas acima, mas também fica estabelecido claramente pelas declarações expressas da sua palavra. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Robert Haldane fez o seguinte comentário sobre esse versículo, de Romanos 1, versículo 18. Foi revelada quando a sentença de morte foi prenunciada, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre. E depois, mediante castigos exemplares como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com o fogo do céu, mais especificamente pelo reinado da morte no mundo todo, foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes para o fato de que a criação inteira ficou sujeita à vaidade, e geme e tem dores de parto. A mesma criação que declara que existe um Deus e publica a sua glória, também proclama que ele é o inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Acima de tudo, porém, a ira de Deus foi revelada do céu quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino. E quando essa ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte, de maneira mais terrível que por todas as provas que Deus antes tinha dado da sua aversão pelo pecado. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes e explícitos do que antes. Sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu, uma da ira, a outra da graça. Também que a ira de Deus é uma perfeição divina se demonstra claramente pelo que lemos no Salmo 95:11. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. As ocasiões em que Deus jura são duas: quando faz promessas e quando faz ameaças. Na primeira, jura com misericórdia dos seus filhos. Na segunda, jura para aterrorizar os ímpios. Um juramento é feito com confirmação solene. Em Gênesis 22:16, Deus disse:
juro por mim mesmo. Em Salmo 89:35 ele declara: de uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Enquanto que em Salmos 95:11 ele afirma: jurei na minha ira. Assim é que o grande Yahvé pessoalmente recorre à sua ira como a uma perfeição igual à sua santidade. Jura tanto por uma quanto pela outra. Ainda como em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e como todas as perfeições divinas são notavelmente manifestadas por ele, por isso lemos sobre a ira do Cordeiro. A importância de se refletir sobre a ira de Deus. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre o qual precisamos meditar com frequência. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com o ódio de Deus pelo pecado. Estamos sempre inclinados a uma consideração superficial do pecado, a encobrir a sua hediondez, a desculpá-lo com várias escusas. Contudo, quanto mais estudarmos e ponderarmos a aversão de Deus pelo pecado e a maneira terrível como se vinga dele, mais probabilidade teremos de compreender quão horrível é o pecado. Segundo, para produzir em nossas almas um verdadeiro temor de Deus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não poderemos servi-lo de modo agradável sem a devida reverência, antes a sua tremenda majestade e sem o devido santo temor da sua justa ira. E promoveremos melhor essas coisas trazendo frequentemente à memória o fato de que o nosso Deus é fogo consumidor. Terceiro, para induzir nossas almas a fervoroso louvor a Deus por ter nos livrado da ira futura. A nossa prontidão ou a nossa relutância em meditar sobre a ira de Deus é um teste seguro de que até os nossos corações reagem à sua influência. Se não nos regozijamos verdadeiramente em Deus, pelo que Ele é em si mesmo e por todas as perfeições que nele há eternamente, como o amor de Deus poderá permanecer em nós? Cada um de nós precisa vigiar o máximo possível em oração contra o perigo e criar em nossa mente uma imagem de Deus segundo o modelo das nossas inclinações pecaminosas. Há muito tempo o Senhor lamentou: você pensa que eu sou como você? Se não nos alegramos à memória da sua santidade, se não nos alegramos por saber que num dia que logo virá, Deus fará uma demonstração sumamente gloriosa da sua ira, tomando vingança contra todos os que agora se opõem a Ele. É prova positiva de que os nossos corações não estão sujeitos a Ele, que ainda permanecemos em nossos pecados, rumo às chamas eternas. A justiça de Deus exercida através da sua ira. Cantem de alegria, ó nações, gentios, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários. E ainda lemos: depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou:
Aleluia! Grande será o regozijo dos santos naquele dia em que o Senhor vindicará a sua majestade, exercer o seu domínio formidável, magnificar a sua justiça e derrubar os orgulhosos rebeldes que ousaram desafiá-lo. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Bem que cada um de nós pode fazer essa pergunta, pois está escrito que os ímpios não resistirão no julgamento. Quão dolorosamente a alma de Cristo padeceu ao pesar na ação de Deus, observando as iniquidades do seu povo quando essas pesaram sobre ele. Ele começou a ficar aflito e angustiado. Sua agonia terrível, seu suor de sangue, seu grande clamor e súplicas, suas reiteradas orações. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Seu último e tremendo brado. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Tudo manifesta que pavorosas apreensões ele teve quando, ao que era para Deus, registrar pecados. Bem que nós, pobres pecadores, podemos clamar: Senhor, quem subsistirá? Quando o próprio Filho de Deus tremeu tanto sob o peso da sua ira? Se você, meu leitor, ainda não correu em busca do refúgio em Cristo, o único Salvador, que farás na enchente do Jordão? Quando considero como a bondade de Deus sofre abusos na maior parte da humanidade, só posso concordar com a pessoa que disse: o maior milagre do mundo não é a paciência e a generosidade de Deus para com o mundo ingrato. Se um príncipe tem inimigos metidos numa das suas cidades, não lhes envia provisões, mas mantém o local sitiado e faz o que pode para vencê-los pela fome. O grande Deus, porém, que poderia levar todos os seus inimigos à destruição num piscar de olhos, tolera-os e se empenha diariamente para sustentá-los. Aquele que faz o bem aos maus e ingratos pode muito bem nos ordenar que bendigamos os que nos maldizem. Não pensem, porém, que escaparão assim, pecadores. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Quanto mais admirável agora é a sua paciência e a sua generosidade, mais terrível e insuportável será a fúria resultante dos abusos feitos à sua bondade. Nada é mais brando do que o mar. Contudo, quando se agita e forma temporal, nada se enfurece mais. Nada é tão suave quanto a paciência e a bondade de Deus. E nada é tão terrível quanto a sua ira quando se inflama. Fuja, pois, meu leitor, fuja para Cristo, fuja da ira futura, antes que seja tarde demais. Nós lhe rogamos com todo o empenho que não pense que esta mensagem tem em vista outra pessoa. É para você. Não fique satisfeito em pensar que você já fugiu para Cristo. Tenha certeza disso. Roga ao Senhor que sonde o seu coração e lhe revele o que você é. Uma palavra aos pregadores. Irmãos, em nosso ministério, será que pregamos sobre este solene assunto tanto quanto deveríamos? Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes diziam aos seus ouvintes que as suas vidas ímpias provocavam o Santo de Israel e que estavam entesourando para si mesmos ira para o dia da ira. E as condições do mundo hoje não são melhores do que eram então. Nada se presta mais para despertar os indiferentes e fazer com que os crentes
carnais sondem os seus corações do que discorremos sobre o fato de que Deus se ira todos os dias com os ímpios. O precursor de Cristo exortava os seus ouvintes a fugirem da ira futura. O Salvador ordenava que o ouviam: temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O apóstolo Paulo dizia: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. A fidelidade exige que falemos tão claramente do inferno quanto do céu. E esse foi todo o capítulo maravilhoso, capítulo 18. Agradeço. Tchau.